Agora virando a página, vamos falar do Corinthians, porque o clima esquentou na votação do impeachment do presidente Augusto Melo e a votação foi suspensa pela segunda vez. Muita confusão, a gente acompanhou várias cenas aí, lamentáveis lá pelo Parque São Jorge, entre os conselheiros do Corinthians, grupo de oposição, grupo de situação, uma crise política dentro do clube e a votação acabou sendo suspensa. A gente teve a cobertura da Jovem Pan com o nosso Vitor Boni, que cobre o dia a dia do Timão. Aí algumas das imagens, né, o Augusto Melo cercado ali, né, por alguns apoiadores e também pessoas que desaprovam o trabalho dele à frente do Corinthians nessa situação toda do impeachment, cercado também dos microfones. A Gaviões da Fiel, que é a principal torcida do Corinthians, marcou presença no portão do Parque São Jorge. A Gaviões que tem se posicionado a favor, né, da permanência de Augusto Melo e contra o impeachment. E a confusão dentro da reunião começou após Augusto Melo questionar o uso do voto por aclamação para considerar a admissibilidade do processo de impeachment. Houve troca de ofensas e, na sequência, uma balbúrdia aí generalizada. Conselheiros e diretores do clube foram até a mesa onde estava o presidente do conselho para questionar a decisão. O Augusto Melo chamou o presidente do conselho do Corinthians, né, o presidente do conselho do Corinthians, o Romeu Tuma Júnior, de ditador. Ele devolveu também, falou do Augusto Melo. Enfim, foi uma confusão que envolveu aí os dois lados, aí oposição e situação do Corinthians, e a votação pela segunda vez foi suspensa. A votação do impeachment de Augusto Melo foi suspensa. Até o Rubão, que a gente está vendo nas imagens, né, o antigo diretor de futebol do Corinthians, aí já é uma imagem interna, né, dentro ali do Parque São Jorge. Mas eu vi também que teve confusão do Rubão com membros da Gaviões da Fiel, porque ele chegou a fazer provocações em redes sociais, trocou farpas com o próprio Augusto Melo, enfim, uma confusão danada aí nessa guerra política, se a gente pode considerar dessa forma, dentro do Esporte Clube Corinthians Paulista. E a gente tem aqui, antes da palavra do Mauro, do Raí e do Piperno, a gente pode ouvir o Augusto Melo, né? Porque ele chamou o presidente do Conselho do Corinthians, o Romeu Tuma Júnior, de ditador. Foram essas as palavras do Augusto Melo. Ele fala e você acompanha aqui no Bate Pronto da Jovem Pan. Cara, o que prejudica é ter um presidente de um conselho igual o Romeu Tuma, um cara completamente parcial, que está trabalhando para eles, advogando em causa própria. Um cara que não deixou nem a gente se defender, não deixou fazer nada, é um ditador, cara, que está na hora de acabar. O Corinthians está na situação porque tem um cara desse presidindo o conselho. Esse cara não tem mais condições nenhuma, não tem moral nenhuma mais para presidir o conselho, cara. Temos que fazer alguma coisa, esse cara não tem mais condições, cara. Os advogados vão cuidar disso. A situação então foi adiada por uma outra data? Sim, ele vai marcar uma nova data porque eles mesmo acharam melhor por segurança, por muitas pessoas de idade, que a gente também está preservando isso. Agora, cara, essa política do Corinthians é muito suja, cara. O Corinthians está nessa situação porque tem gente desse tipo aqui dentro, cara. Principalmente no conselho, principalmente conselheiros, alguns conselheiros, né? O Corinthians está nessa situação por causa disso. Enquanto esses caras não for banido do Corinthians, cara, o Corinthians nunca vai sair disso. Presidente, a votação foi por uma diferença de 12 votos. O senhor acredita que pode reverter isso na próxima semana? Sim, com certeza a gente reverte, mesmo porque ele não deu chance para um monte de coisa. Ele foi ditador em todo sentido. Aliás, a confusão teve porque ele automaticamente advogou por ele mesmo comentou e ele mesmo julgou e não deu direito nem da gente comentar. Pô, aí virou um tumulto, cara. Quer dizer, é um ditador, cara. Ele tá sendo ditador. Ele não tem mais moral, ele não tem condição emocional, ele não tem mais competência para dirigir o conselho. Tem que entrar com a destituição desse cara. Esse cara não tem mais moral nenhuma para dirigir o conselho. Ele quebrou o estatuto da votação, presidente? Rapaz, muita confusão aí, muita briga, né? Lá no Corinthians, tiveram que ser separados aí, né? Chegou aquela turma do Chega Disso, porque houve uma confusão, o pessoal lá do Augusto partindo para cima do pessoal do conselho, do presidente do conselho, Romeu Tuma Júnior, né? E, enfim, começou ali uma briga, tiveram que ser separados, e aí o Romeu respondeu o Augusto, hein? Porque o Augusto chamou o presidente do conselho, Romeu Tuma Júnior, de ditador, o Romeu Tuma Júnior respondeu o Augusto Melo. Vamos lá. Eu lamento profundamente a fala dele, a gente percebe, pelo pouco que eu pude ver aqui, que ele estava emocionado, talvez transtornado com o resultado, que talvez ele não esperasse. Mas enfim, eu lamento. Eu prefiro nem responder, porque assim, democraticamente a gente fez todo um trabalho, todo mundo que acompanhou sabe que foi dado todo o direito de defesa, a própria justiça já falou sobre isso no processo. Assim, eu só tenho a lamentar a postura dele como presidente do Corinthians.
Aí tem a lamentar a postura de Augusto Melo como presidente do Corinthians, estava emocionado, transtornado, palavras aí do presidente do Conselho, Romeu Tuma Júnior. Vai deixando o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, mas assim, algo curioso dessa história toda é que durante a noite a votação a favor da admissibilidade do impeachment teve o sim vencendo, 126 votos a 114. No entanto, por volta das 23 horas e 30 minutos, a reunião foi suspensa com os conselheiros deixando o Parque São Jorge. Fábio Piperno, o que dizer dessa bagunça aí que foi a votação, né, do Conselho Deliberativo do Corinthians, Piperno? Você sabe o que esse bate-boca todo acabou me lembrando? A gente tem aqui na mesa o senhor Raí Monteiro, que é do samba, né? Tá acostumado a acompanhar apurações dos desfiles de escola de samba. Aí você tá sempre acalorado. Muito. Aí você tá. É um negócio muito engraçado, divertido, porque você tá lá assistindo a apuração, Escola Unida não sei o quê, 10, escola de União de não sei o quê, 9, velho, não sei o quê, safado, sem vergonha. É isso aí. Um fala e tem mais um monte que xinga atrás. Lembrou também, só desculpa de interromper, o anúncio do Valdemar no Flamengo, né? Opa! Os presentes no fundo, Valdemar! É isso aí. E gente, aí teve até um coro, fora Valdemar. É assim, a que ponto o Corinthians chegou, né? Quer dizer, para onde você olha no Corinthians tem, enfim, problemas, fraturas, rachas aí na direção. Gente de um nível mais que duvidoso tentando de alguma forma tomar o poder, né? Enfim, tomar conta do clube. O Corinthians deve mais de 2 bilhões, a gente fala sobre isso toda hora, a torcida está aí lançando vaquinha para pagar uma parte da conta do estádio, algo assim vergonhoso para um clube do tamanho do Corinthians, com o potencial de receita que o Corinthians tem, o potencial de faturamento do Corinthians é um negócio imenso, e o Corinthians nessa pindaíba danada. Hoje, por exemplo, surge a notícia aí de que os salários de janeiro, parte deles estariam atrasados. Então, assim, o Corinthians vai de mal a pior. Óbvio que a sequência de vitórias e esse sucesso nos últimos 3, 4 meses dentro de campo acaba ofuscando muita coisa, até mesmo a pífia temporada que o Corinthians fez na maior parte de 2024, mas é óbvio que ganhar um jogo ou outro, um clássico ou outro, não vai apagar o descalabro que está o Corinthians. O Corinthians está perto do fundo do poço. E o que a gente vê, em vez de as pessoas, os dirigentes, os responsáveis pelo clube apontarem algum tipo de solução, o que a gente mais vê no Corinthians é esse tipo de espetáculo deprimente, como essa sessão para votar o impeachment ontem à noite. Ô Mauro, o que você achou aí dessa confusão toda, essas cenas aí, xingamentos, né, ofensas, chegou aquela turma do chega disso, né, para separar, e é importante essa turma sempre chegar, né, nesses momentos, nessas horas que aparece ali uma dificuldade. Mas que confusão, hein, Mauro? Que confusão isso que aconteceu aí no Conselho Deliberativo do Corinthians. Sim, eu acho isso tudo muito deprimente, né? Porque você vê um clube do tamanho do Corinthians, né? Quem viu a matéria do Fantástico, já foi publicado pelo UOL, o Juca Kfouri também trouxe informações da história da Vaidbet, né, antigo patrocinador. Quem viu a matéria domingo, a matéria do Fantástico, é um negócio assustador, né? Um negócio, gente, de 360 milhões em 3 anos. E você vê os personagens que estariam envolvidos na negociação, os caras não sabem nem falar, gente. O português é agredido implacavelmente em diversas frases dos caras que são entrevistados. Você vê, cara, todo respeito, não me parecem pessoas qualificadas, sabe, pessoas preparadas, pessoas que se prepararam para estar à frente de uma negociação, de uma transação. Que aí todo o rolo que aquilo envolve, aí tem o cara que já se afastou do clube para se defender, não sei do que, o outro quer a comissão, agora não quer mais. Que confusão! Aí aparece lá a moça lá, na casinha super humilde lá, que seria a dona da empresa, que já tinha aparecido na mídia, aparece de novo. É triste ver aquilo, deprimente, né? Quer dizer, alguém se utilizou do nome dela, os documentos dela, sei lá, para... não dá. E isso não pode estar ligado ao Corinthians. O corintiano, que quer o bem do clube, ele tem que dar um basta nisso. Eu não sei se quem quer derrubar o presidente para assumir o poder vai conseguir mudar, porque ali também certamente estão muitos que já estiveram no poder e foram maus gestores, levaram o clube à situação de endividamento que tanto aflige. Mas não dá, cara, não dá. Até quando vai ser assim? Você não vê no Corinthians nenhuma possibilidade de mudança.
com pessoas novas no sentido não de idade, tá, gente? Não importa a idade. Novas no clube, né? Que queiram mudar realmente o clube, sacudir o clube, virar de cabeça para baixo e mudar. Outro pensamento, não tem. Não existe um grupo como teve no Flamengo lá em 2012 para 2013, ou alguém como o Paulo Nobre do Palmeiras, com muito dinheiro, que chegou e deu uma arrumada na casa, né? Porque se hoje o Palmeiras está assim, é graças ao Paulo Nobre, né? O pessoal fala muito pouco dele, mas foi ele que pegou no pior momento e deu uma virada no clube. Botou a grana dele ali, depois o Palmeiras pagou e tudo, mas ele injetou dinheiro, oxigenou as finanças, profissionalizou o clube, colocou pessoas capacitadas em posições estratégicas. No Flamengo também foi parecido, embora não seja personificado numa pessoa, porque não teve um mecenas. Mas, enfim, os clubes mudaram de patamar. O Corinthians tem tudo para fazer esse mesmo movimento, mas qual a perspectiva? Não tem. Isso é muito triste, eu acho assim, deprimente, cara. Deprimente, porque o mais duro é que quando a gente fala essas coisas, invariavelmente surgem muitos torcedores do Corinthians que não conseguem entender o que a gente está falando. Eles entendem como uma crítica ao clube e, na verdade, é uma defesa do clube. Não é interessante para ninguém ver o Corinthians mal, sei lá, assim, se endividando. Vai virar SAF amanhã. Porque virar SAF no Brasil, vamos falar sério, né? Virar SAF no Brasil, talvez possa existir uma exceção ou outra, não sei. Mas, em geral, o quê? É o clube desesperado, sem perspectiva, aí vira SAF. Por quê? Todo o endividamento você coloca numa caixa, vai pagar, perder de vista e tal, né? É muito melhor do que entrar em recuperação judicial, né? Na prática. E você vai pagar aquilo quando puder, de forma mais parcelada, com percentual do faturamento, e automaticamente você pode contratar jogadores. Então virar SAF virou assim, não é o remédio que cura a doença, mas é um paliativo que faz você ficar forte de novo. Lá na frente você não sabe o que vai acontecer. Veja o caso do Vasco da Gama. O Botafogo, a gente não sabe o que vai ser do Botafogo, é uma grande incógnita ainda, né? Tem gente achando, não, porque vieram 2 jogadores, saíram os 2 melhores, saíram vários jogadores que eram reservas, a gente não sabe o que vai acontecer. Tem um clube irmão, que é o Lyon, com problemas. Agora, o Corinthians, todo respeito a todos que viraram SAF, ele é maior que todos eles. Para mim, o maior que virou SAF é o Vasco, com mais torcida, com mais potencial de regeneração. E o Corinthians, ele tem mais torcida, ele está no principal mercado que é São Paulo. A torcida do Corinthians é uma torcida mobilizada, né? Você percebe pelo público, por exemplo, domingo, quando tiver no clube lá, 40 mil pessoas no estádio, quer dizer, é uma torcida que ela fica ao lado do time, mesmo em situações difíceis, é inegável, mas é preciso que isso mude. Mas quem é que vai mudar, né? Se sair o presidente atual, vai entrar, que é aquele de novo, quem vai tocar esse barco? São os mesmos, ou com a mesma mentalidade dos seus antecessores? Então, assim, é uma situação bem difícil e não tem luz no fim do túnel. E a dívida em setembro era 2,3 bi, né, naquele balancete de setembro, ou seja, não é um absurdo imaginar que ela, em abril, quando saiu o balanço, né, do ano passado, apareça algo em torno de 2,5 bilhões. Não é nenhum absurdo pensar isso. E aí é complicado. Não adianta você faturar perto de 1 bi e você ter uma dívida de 2 bilhões e 300, 2 bilhões e meio. Dificuldade de pagar salário, dificuldade de pagar todo mundo. O clube com a imagem arranhada. É lamentável. Eu acho que é um espetáculo grotesco. E o clube deveria estar numa outra situação. Uma pena. Lamento. A gente entrevistou aqui os 2 candidatos à presidência do Corinthians, né? O Augusto Melo acabou vencendo a eleição e os 2 concordaram nessa questão da SAF, que o Corinthians não tem preço, não tem como estimar quanto que vale o Corinthians e que os 2 não, né, tocariam nesse assunto SAF enquanto estivessem à frente do clube. E eu concordo, porque o Corinthians, com o poder de arrecadação gigante que é, o Corinthians poderia estar caminhando com as próprias pernas, mas não é o que acontece. Não é o que acontece, está muito distante de sanar essas dívidas e crescer e ter Palmeiras e Flamengo, né? Se juntar a Palmeiras e Flamengo como esses clubes, né? Que tem ali um planejamento financeiro, uma saúde financeira legal. Aí, Monteiro, que confusão, essa guerra, se é que a gente pode chamar assim, né? Mas que confusão na política do Corinthians, né? Vivendo essa crise toda, essa turbulência, e a votação foi suspensa pela 2ª vez, Raí Monteiro. Pois é, Pedro, eu acho que o que tem de muito negativo, além de outros aspectos, né, nessa situação toda, é que sem uma resolução, isso pode acabar impactando no time, né? O Corinthians vive em campo, dentro de campo, uma fase boa, vencendo jogos ali, com boas atuações e tudo mais. E essa situação não ser resolvida logo, né? Vai ser destituído, não vai.
Eu acho que isso pode, em algum momento, acabar impactando no desempenho do time em campo, porque fica uma situação complicada também. Imagina você, jogador, tá lá trabalhando dia a dia, treinando, tudo mais. Hoje de manhã até saiu uma notícia no meu timão que o Corinthians segue com alguns salários atrasados. Então, você tá ali no dia a dia, trabalhando, e fica essa turbulência toda do lado de fora, né? Então, eu acho que isso pode acabar dificultando muito o desempenho do time em campo. Até aqui não teve nenhum efeito. Ainda é bem comecinho de temporada, é verdade. Eu acho que num futuro não tão distante, se isso não se resolver logo, a gente pode acabar vendo essa situação impactar no desempenho do time. Parece que foi marcado para a próxima segunda-feira, né? Essa votação final, porque ontem iriam acontecer algumas votações. Aconteceu a primeira delas, que era a admissibilidade do processo, acabou acontecendo, né? O 128 a 114, foi uma votação bastante apertada. Estava até acompanhando lá com os nossos companheiros do meu timão, fizeram uma cobertura bem legal sobre o evento, enfim, bem ampla. E foi bem apertada essa votação. Então, na próxima segunda-feira, a tendência é que esse caso se resolva para o sim ou não. E aí o Augusto vai ter o seu futuro definido. Agora vai. Novo técnico do Flamengo é o senhor Valdemar. Por que, Valdemar? Por que o Valdemar? Cícero Melo, esse aí é o Vassoura, ele era o diretor. Sobrou pra ele explicar, coitado. Muito importante ao Flamengo. Eu nem lembro o nome dele, ele era conhecido como Vassoura, o apelido dele era Vassoura. E o Valdemar é uma pessoa de confiança nossa. Valdemar, não conversamos. Isso é sensacional. Sensacional. E a noite do Corinthians, né? Muitos xingamentos, ofensas, né? E a gente estava ouvindo aqui os dois, né? O Romeu Tuma Júnior e o Augusto Melo. E no fundo, né? Vocês só ouviam ali xingamentos, né? Lembrou um pouco essa situação que viveu o Flamengo, né, mano? E essa confusão. E sejamos justos, Valdemar melhorou o time melhorou na tabela, terminou melhor do que com o irmão dele, que era o Oswaldo, que era o técnico, né? Sugestão do Edilson, né? Essa matéria completa é muito boa, porque começa com o Edilson falando, não, por que eu não deixo o Valdemar, já conhece todo mundo, né? Porque foi demitido o Oswaldo e o Valdemar, ele era o técnico de defesa, ele trabalhava defesa. E o Valdemar não foi desligado, ele ficou, ele era funcionário do clube. Aí os jogadores, capitaneados pelo Edilson na época, né? Falaram, não, vamos manter o Valdemar, tá tudo bem, e deu certo, o time melhorou. Acho que terminou em 8º, muito longe do rebaixamento e tal, ganhou jogos. Aí o Valdemar depois volta em 2006, isso aí acho que é 2004. Aí ele volta e leva o Flamengo até a final da Copa do Brasil, eliminando o Ipatinga na semifinal do Ney Franco. Aí os caras mandam embora o Valdemar, olha que maldade, e colocam o Ney Franco. Aí o Ney Franco é campeão. Na beira do caos. Mas quem classificou foi o Valdemar, eliminou o Ney Franco. Né? Aí o Ney Franco só dirigiu o time nas finais contra o Vasco. Aí o Flamengo foi campeão, o Vasco do Renato Portaluppi na época. Né? E aí o Flamengo ganhou a Copa do Brasil. Mas o Valdemar que conduziu toda a campanha. Valdemar, e não dão devido crédito pro Valdemar. Não dão mesmo. Teve técnicos muito piores que o Valdemar. O Valdemar não fez feio, não, nas duas passagens. É um vídeo com muitas camadas, né? O anúncio, o protesto, a pergunta do Cícero Melo. Por que Valdemar? Essa pergunta é uma pergunta clássica. Mas é novela, hein? E o que o Corinthians está vivendo também é uma novela, porque já é a segunda vez que tentam votar aí. Pelo visto, ganhou o voto sim, para que o processo de impeachment continue e seja votado o impeachment. E agora a gente deve ter uma nova votação na próxima segunda-feira, se der tudo certo, né? Se ocorrer tudo bem, a gente deve ter uma nova votação aí. Um ponto, Pedro, com as informações que o nosso companheiro Vessoni trouxe ontem, dois pontos importantes em relação a essa votação que vai acontecer na próxima semana. O primeiro deles é que só quem votou poderá votar de novo, então quem não apareceu não vai poder aparecer lá na semana que vem para votar. E tem uma outra questão que ele colocou que eu acho que depois que pensando e tal, acho que é interessante de observar. Com todo esse tumulto, essa confusão que teve, ameaças e tudo mais, isso pode desmobilizar um pouco das pessoas que votaram a favor do afastamento do Augusto. Isso pode ser um trunfo a favor do presidente do Corinthians. Eu acho que isso pode acabar acontecendo, porque se o cenário foi esse numa votação prévia ontem, imagina na próxima segunda-feira quando as coisas vão se definir de fato. Então isso pode causar ali um receio em quem está do lado do sim da história, do lado de tirar o Augusto do comando. Fábio Piperno, no momento, o Corinthians em campo não tem sido atrapalhado por essa turbulência, essa crise política. Mas até quando você acha que vai isso?
né? Não tem atrapalhado, no final do ano passado também não atrapalhou. O Corinthians termina com a segunda melhor campanha do Campeonato Brasileiro. Já começou o ano também vencendo aí os seus 2 jogos pelo Paulistão. Parece não atrapalhar dentro de campo, mas eu não sei até quando, né, vai continuar assim dentro das 4 linhas, né, com tudo isso que vem vivendo fora de campo. Vamos imaginar então que o presidente Augusto Melo permaneça no cargo, resista e consiga cumprir o seu mandato. Até o final, serão mais 23 meses. Como é que o Corinthians... E veja, não estou aqui defendendo a queda dele, até porque eu também tenho ressalvas em relação à oposição do Corinthians. Mas mesmo que ele permaneça, ou imaginando a hipótese de que ele caia e assuma alguém desse outro grupo, né, até o final desse mandato, nesses próximos 23 meses. Qual a perspectiva que o Corinthians teria de pacificação nesses próximos 2 anos? Eu vejo isso como algo assim muito distante, muito remoto. E aí, essa pacificação seria o primeiro passo fundamental para que o Corinthians iniciasse um processo aí de virada administrativa. Então, veja, eu vejo tudo isso com muito pessimismo. Então, daqui a pouco, essa dívida de 2.300, 2,5, ela pula para 3, para 4, porque essas dívidas muito grandes, elas vão se tornando incontroláveis até pelas taxas de juros praticadas aqui no Brasil hoje. A dívida vai ficando cada vez mais cara. Daqui a pouco, o Corinthians vai ter que ter um superávit operacional só para pagar a dívida. Então isso é muito ruim, isso condena o clube a se tornar cada vez menos relevante. Como é que vai fazer? Acho que, quer dizer, vai ter para sempre alguém aparecendo aí para supostamente bancar alguém como o Memphis, que a gente já sabe que não é assim, também em 100% pagos aí por esse patrocinador, né? Mais uma falsa história vendida aí ao torcedor do Corinthians. Então, eu acho que o Corinthians entrou num ciclo muito perigoso. E veja, em relação a essas SAFs todas, o único time que virou SAF no momento em que ele estava saudável foi o Fortaleza, né? Que de um outro padrão, muito menor e tal. Mas a SAF aqui no Brasil, ela tem funcionado praticamente como uma quimioterapia, ou seja, um tratamento duro mesmo para tentar salvar quem já está condenado. O Corinthians não pode querer chegar a esse ponto, né? Eu sei que não tem atrapalhado no momento, Raí, mas assim, será que pode atrapalhar essa situação política que o Corinthians vem vivendo? Até porque se o impeachment for confirmado, vai mudar toda a diretoria, os processos também do Corinthians serão todos reavaliados, os profissionais que trabalham no clube. Então pode impactar daqui para frente o time do Corinthians? Eu acho que enquanto não for resolvido, sim, né? Porque você fica ali diante de uma instabilidade muito grande, sem saber como vai ser o seu futuro, quem será o presidente do clube que você trabalha no dia de amanhã. Então o Corinthians precisa tirar logo isso da frente, né? Porque o impacto pode acabar sendo grande no time. O Corinthians tem daqui pouquíssimas semanas uma decisão fundamental para a temporada, que é a disputa da pré-Libertadores. Agora eu queria pegar só um ganchinho no que o Mauro disse há pouco, né, em relação à matéria do fim de semana e algo que a gente conversava no começo sobre a questão das redes sociais. É muito triste, né, a gente observar que muitos torcedores relacionam a matéria e as denúncias feitas pela TV Globo com o fato do Corinthians não ter assinado com ela um contrato de transmissões para o Campeonato Brasileiro, né? Então, na cabeça de muito torcedor, aquilo não é uma denúncia relevante. Aquilo ali não é uma matéria que está mostrando coisas erradas que estão acontecendo no Corinthians. Não, ela é uma denúncia porque o Corinthians não assinou com a TV para passar os jogos do Campeonato Brasileiro, né? Então, essa mentalidade também de muitos dos torcedores do Corinthians, eu vi várias dessas manifestações aqui nas redes antissociais. Eu acho que isso é muito, muito triste e mostra a pouca capacidade das pessoas de olhar para o todo, né, e tentar raciocinar sobre os problemas. O Corinthians está afundado em muitos deles e faz diferença aqui a gente dizer ou não, né? O torcedor deveria estar um pouco mais atento a essas questões.
Ó, a gente segue aqui falando do Corinthians, você vai deixando seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Muito obrigado pela audiência. Essa guerra política que vive o Esporte Clube Corinthians Paulista, e nós vamos seguir acompanhando, né, o desdobramento desse caso e também a investigação que continua correndo sobre a antiga patrocinadora do clube, a Casa de Apostas, né? Tá correndo essa investigação por aí, o caso do Laranja, como ficou conhecido.